Gente, agora estamos iniciando então o treinamento. Vou formalmente apresentar nesse momento o Edson da Vertours, que é o responsável pelo mercado brasileiro, né, dentro da empresa. Ele é brasileiro, mora em Verona e conhece muito de Itália. Ele cuida de toda a questão também de produtos lá, né? Edson faz muitas visitas Sim. técnicas e tudo mais. Uhum. E o Matteo é o gerente geral da empresa, é a cabeça, vamos dizer, né? O que coordena toda a engrenagem lá. E ele gentilmente quis participar porque ele mora em Verona também, onde é a sede da empresa, e além de falar um pouquinho da empresa, ele vai falar um pouquinho de como está a situação lá na Itália nesse momento, porque eles estão muito próximo do epicentro, eles estão vivendo, né, uma situação que nós aqui no Brasil estamos ruim, mas ainda não chegamos perto, graças a Deus, né, não tivemos algo tão sério. E a Ellen aqui da empresa, Ellen, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. A gente já apresentou aí para vocês. Matteo, thank you very much for your time. I will put you now on the big screen, and it's all about you now. Please give us the introduction. Thank you, Fabiano, for inviting me at this webinar with your agency. I'm very happy to be here and to share with you some information on our company and on our region. Our company was founded in 1949 by my grandfather, so it's a family company. We are based in Verona. It's between Venice and Milan. It's famous for Romeo and Juliet mainly, and for the arena and the theater. And now the company is run by me and by my cousin. We are a third generation. We are 35 employees at the moment. And in 2019, we had a turnover of around 23 million euro. We are like a family in the company. We are not really big, but 35 people is quite a medium-sized company in Italy. But we are still, let's say, a big family. I would like to give you a quick update what is going on here in Italy during COVID coronavirus time. The situation is getting better. It means that the infection is decreasing and the hospital are not under pressure at the moment. So every day the situation is getting better. Since this Monday, many industry have reopened, so you can move in your city, and for work you can travel around Italy. As you know, there are many restrictions on the border side, and to be honest, we don't know how it will develop in the next weeks. Our company, I mean, the office is closed accordingly to the actual rules, and we plan to reopen on May 18, but in the meantime, we are working from home. We have a full platform that allows all our employees to work from home with full access to all the server and so on. So they are 100% available. Hotels, some hotels are going to reopen, some hotels never close. Many rules are in place at the moment. Probably the availability will be really
less, because if you have 100 rooms, probably you have to offer only maybe 50 to grant all the protocol for security health. That's why in this procedure probably will be in place not only in this moment, but also in the next months. So when border will reopen, probably we need to reserve or book in advance, because availability will be really less than before, not only in the hotels, but also in the restaurant, for example, in the theater, in the museum. Museum will reopen next week. Of course, if in the past you can access quite easily, now you have to attend to different protocols. So we need to book really in advance to guarantee clients the possibility to enter in all the museum and attraction available. Airport, some airport, let's say, are almost closed because there are no flights. In the past few days, also smaller airports have reopened, like Bergamo, Verona is closed, but Milan and Rome are open at the moment. So this is something is changing day by day, and I hope in, let's say, in a couple of months everything is not over, but we have the chance to move around Italy at least. I don't know if you want have any question or any information you want to have from this side of the world. Otherwise, I will hand over to Edson for the product presentation, and I think Edson will switch to Portuguese again. Thank you for inviting me, and I wish you all the best to manage this challenging period, let's say, and keep healthy. Thank you very, very much. Grazie, Matteo. Matteo, thanks for the feedback. And now I will switch to Portuguese before turning to Edson. Okay, but I thank you very much. Pessoal, pensamento interessante que ele trouxe para nós antes de continuarmos, essa questão de nós começarmos a pensar em reservar os museus e outras atrações e até restaurantes para os nossos clientes, né? Porque da mesma forma, quando reabrir aqui vão ter muito menos lugares, lá vai acontecer a mesma coisa. Então é mais um serviço, um momento, alguma coisa que a gente vai ter que oferecer para os clientes nesse espaço de tempo aí. Edson, por favor, se puder agora já compartilhar sua tela e eu vou te passar a palavra e eu vou desativar aqui meu som, tá? E minha imagem para dar o foco todo a você. Tá ótimo. Deixa eu só abrir. Ok. Posso prosseguir então, não? Pode sim. Ok, obrigado. Então, boa noite aqui da Itália, de Verona, boa tarde no Brasil, que eu acredito que são 3 horas da tarde aí no Brasil. Como o Fabiano falou, meu nome é Edson, eu moro na Itália já há mais de 16 anos e trabalho com Vertus, já está com alguns anos. Sou responsável pela parte comercial de alguns mercados, inclusive o mercado brasileiro, e pelo produto. Toda a parte de produto, contrato com fornecedores, etc., eu tomo conta.
Como o Matteo falou antes, é uma empresa familiar, que o ano passado a gente fez 70 anos. A gente trabalha muito, nosso foco é trabalhar em um serviço de qualidade, em serviços privativos e atenção com o cliente, né? Por isso que no nosso lema a gente colocou What you call Italy, we call home. O que você chama de casa, de Itália, nós chamamos de casa porque a gente conhece o nosso país. Eu falo nosso país porque é meu país também, que eu já estou há muito tempo aqui. Então eu tenho como se fosse a minha casa, né? O Matheus já fez a primeira introdução da empresa. Aqui vocês podem ver, a gente é mais ou menos 30, 35 pessoas que trabalham realmente muito motivada com o nosso trabalho, ama o que faz. A empresa é dividida em vários segmentos, tem a parte de business travel, a parte de incoming, eventos e de agência de viagem, que vende o mundo inteiro. O nosso departamento, no caso Incoming, que atende vocês, os clientes do Fabiano, o pessoal escreve português, fala português também, então isso é uma garantia muito boa até para os clientes quando a gente dá assistência. Na verdade, o Fabiano me pediu para falar da nossa região, no caso da região do Vêneto. Falar da Itália é um pouco complicado, por conta de tudo que o país oferece, em termos de história, arquitetura e cultura, né? Mas eu queria lembrar que a gente trabalha em todo o território italiano. Hoje a gente pode dar assistência e suporte para vocês, para o cliente de vocês, em todo o território italiano. Isso quer dizer, a gente reserva hotelaria, transfer, guias, todos os nossos guias são brasileiros, que vivem na Itália há muito tempo como eu e se formaram em guias. A parte de transporte, táxi de água em Veneza, bilheteria de trem, etc. Em toda a Itália a gente pode dar esse suporte para vocês. Como eu falei, a gente trabalha muito, nosso foco é mais na parte de enogastronomia, então todos os tipos de itinerários de tours de enogastronomia em toda a Itália a gente oferece para vocês, tudo feito sob medida. A parte de teatros e eventos, cidades históricas e da arte, a gente pode fornecer a parte de bilheteria, por exemplo, da Santa Ceia, em Milão, o Coliseu, no Vaticano, missa privada no Vaticano, organiza pacotes em lua de mel, casamentos, inclusive, a parte do motor de Ferrari, Lamborghini, a gente pode organizar também esse tipo de produto em todo o território italiano, tá? Vou falar então da região do Vêneto, que é por isso que a gente está aqui hoje, né? A região do Vêneto é localizada no nordeste da Itália e faz divisa a leste com Friuli, Venezia Giulia, que é uma outra região, ao sul com Emília-Romagna, ao oeste com Lombardia e ao norte com Trentino, Alto Adige, tá? Que também faz fronteira com a Áustria. Então, daqui é muito cômodo ir para a Áustria e para a Alemanha também. Tem muita gente que chega na Alemanha e depois vem para a região do Vêneto. É uma região muito rica, como todas as regiões da Itália. Como eu falei, é difícil falar da Itália porque todas as regiões são muito ricas de cultura, de enogastronomia, de arquitetura, de história. Mas a região do Vêneto, o peculiar é que tem muita coisa, tem muito para oferecer. A gente tem as montanhas, a gente tem um lago, tem as cidades maravilhosas de arte, não? Cidades históricas, tem praia, tem o mar também, que é muito frequentado, tem a nossa linda Veneza, que é a capital da região do Vêneto, que eu vou falar também para vocês de Veneza no final da apresentação. E, enfim, uma região muito rica, muito rica, pouco conhecida no Brasil, porque no Brasil o Vêneto, quando você fala Vêneto, muita gente conhece Veneza, tá? E Verona. Verona, eu vou chegar também a falar para vocês de Verona, mais um pouquinho na frente. Eu vou começar com umas Dolomitas, tá? Que em italiano são le Dolomiti, que é conhecida como montanhas pálidas. É um grupo de montanhas que fazem parte dos Alpes italianos aqui no norte da Itália.
é magnífico, são uma coisa maravilhosa, fica situado entre as províncias de Belluno, Bolzano, Trento, Pordenone e Udine. E desde 2009 também faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. As cidades mais conhecidas, quando você fala das Dolomitas, logicamente é Cortina d'Ampezzo e Madonna di Campiglio, porque eles têm estação de esqui. O que pode ser feito nas Dolomitas? Tem uma vasta opção de passeios, de tour, itinerário, na natureza, acima de tudo, para quem gosta da natureza. Então, a gente pode organizar, por exemplo, passeios de bicicleta. Tá? A gente tem guias profissionais que fazem passeios de bicicleta, caminhada, trekking, o próprio esqui. Tem vários lugares que são conhecidos só por alguns guias locais. Ou então, assim, a gente tenta normalmente vender um produto bem desconhecido que não tem muito no mercado, não é muito turístico. Então, a gente faz próprio cura uma linha de produto muito interessante para o cliente de vocês. Por exemplo, essa é uma experiência bem exclusiva. A gente trabalha muito com as experiências exclusivas, como eu falei antes. Tá? Por exemplo, essa é uma novidade de 2019, 2020. É uma cabine nas montanhas, fica em Cortina d'Ampezzo, acima da Cortina d'Ampezzo. O cliente de vocês, se eles quiserem ter, por exemplo, um jantar privativo com um chefe romântico, vocês podem ver onde tem a mesinha com os copos. A gente pode organizar, tá? Um jantar privativo para os clientes. E não só isso, eles podem dormir nessa cabine. Tá? Tem essa cabine feita de madeira. É como se fosse um chalé, só que fica em cima das montanhas. E eles têm uma vista 360 graus das Dolomitas. É uma experiência maravilhosa, assim, bem única, que pode ser feita em todas as estações do ano. Logicamente, se no inverno a gente tiver dificuldade por conta da neve ou do vento muito forte, não tem como fazer. Mas, normalmente, pode ser feita essa experiência em todas as estações do ano, tá? Podemos também organizar, por exemplo, a gente tem uma foto, essa é bem legal, de uma banheira hidromassagem, não? E sauna finlandesa, também lá em cima, não? Das Dolomites, da Cortina d'Ampezzo. Eles não só fazem a hidromassagem na sauna finlandesa, como a gente também pode organizar, se vocês verem dentro da hidromassagem, tem tipo uma mesinha, a gente pode organizar tipo uma pequena degustação de prosecco, com produtos locais como queijo, salame, frios. Isso é bem legal, assim. Normalmente, quem vem para essa região procura também viver esse tipo de experiência. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me avisar, então você me fala, Fabiano. Não, tá ótimo, Edson, aqui, tá tranquilo. Hotelaria. Eu tinha falado para o Fabiano que não ia falar muito de hotel, mas eu acho que vale a pena falar em alguns casos, tá? Porque tem muitas opções de hotelaria, assim, uma melhor do que a outra, em vários pontos, em várias cidadezinhas lá nas Dolomites. Esse aqui é um chalé, por exemplo, é um chalé privativo. Ele não é muito grande, dá mais ou menos uma capacidade para 15 pessoas. A gente aluga ele inteiro, tá? Com serviço de limpeza, café da manhã, o chefe que vai cozinhar pode cozinhar. É uma coisa bem exclusiva, assim. Se o cliente quiser passar tipo um Réveillon, um Natal, e se tiver disponibilidade, logicamente, porque ele é um dos mais procurados. Mas tem, desculpa. Mas tem outras situações mais ou menos parecidas com essa daqui que a gente consegue. Porque eu falo que é importante vocês também sempre pedir o Fabiano
hotelaria. Eu sei que é fácil, às vezes, reservar direto hotel por conta de vários brokers que tem no Brasil, mas tem muita hotelaria, eu sempre falo, tem muita hotelaria que não está disponível no Expedia, no Book.com e alguns brokers que trabalham aí no Brasil. Então, vocês têm que consultar sempre a hotelaria, porque a gente tem ótimos acordos com vilas, chalé, hotéis que não estão nesses sites, tá? Um outro hotel muito legal, esse aqui é um hotel maravilhoso, novo inclusive, né, tem alguns anos de abertura, todo feito de madeira, e a peculiaridade dele é que ele tem uns quartos na árvore. Se vocês verem na foto de baixo que tem um banheiro, eu acredito que dê para ver. É tipo um chalé nas árvores próprio. E essa é uma outra experiência bem legal também. Eles têm um spa maravilhoso, um restaurante muito bom, sem falar nesse lago que vocês estão vendo em frente do hotel, fica próprio em frente no hotel. E é uma coisa maravilhosa que o cliente pode relaxar, curtir o spa, fazer passeio nas montanhas ou esquiar, se for no inverno, pode esquiar, ou se for na primavera ou no verão, pode caminhar, fazer trekking, andar de bicicleta e depois relaxar no hotel. E aqui eu vou fechar, concluir com a parte das Dolomitas. Logicamente, tem muita coisa para falar. Eu poderia ficar aqui até no final de semana inteiro falando para vocês das Dolomitas. Mas eu dei uma panorâmica para vocês. É muito fácil o acesso, porque o cliente pode chegar em Verona, por exemplo. A gente tem um aeroporto internacional, Alitalia, por exemplo, voa de São Paulo e do Rio de Janeiro para Roma. Em Roma eles têm conexão para Verona com a Alitalia, ou então a TAP sai de várias cidades aí do Brasil para Portugal e depois Veneza, e a gente organiza o transfer até Cortina d'Ampezzo ou Madonna di Campiglio em base à necessidade do cliente, tá? Ou então é muito acessível, a gente pode organizar os transfer tranquilamente para os clientes. Vou falar do Lago de Garda, que o Lago de Garda todo mundo conhece mais o Lago de Como, eu acredito, no Brasil. O Lago de Garda é muito pouco conhecido aí no Brasil. Quando eu vou visitar alguns clientes, eles sempre me pedem para falar do Lago de Garda. O Lago de Garda é o maior lago da Itália, com uma superfície mais ou menos aproximadamente 370 quilômetros quadrados. E está localizado entre as regiões de Lombardia, Vêneto e Trentino Alto Adige. No nosso caso, eu vou falar da parte do Vêneto, que é onde a gente está. Mas a região da Lombardia também é muito interessante. E a gente opera também na região da Lombardia. O Lago de Garda também tem várias opções de passeios, como passeios de barco. A gente pode organizar passeios de barco privativo, inclusive com aperitivo, com coquetel no barco, com guia. O lago é super interessante, porque a parte tem as margens do lago é formada de várias cidades, tipo Garda, Lazise, Bardolino, Riva de Garda, que é o final do lago, na parte norte. E tem cliente que às vezes eles pedem para dormir em uma dessas cidades no lago. Eu vou falar depois de hotelaria nessa região. Eles dormem ali e o que é que acontece? No outro dia eles fazem passeio de barco. Ou barco privativo, a gente pode fazer um passeio panorâmico o dia inteiro, tá? No lago, com barco privativo. Ou então, o lago ele tem uma conexão muito boa com transporte público, seria os barcos de transporte que ligam todas as cidades, que funciona muito bem também. Então, eles podem fazer ou privativo, ou então regular por conta deles, né? A gente consegue organizar também a degustação de azeite de oliva, inclusive o Lago de Garda é uma das regiões muito conhecida aqui na Itália pela produção do azeite de oliva, depois da Puglia, logicamente. A gente pode organizar degustação de azeite de oliva, degustação de vinhos, é muito famoso pelo vinho de Bardolino, que é um vinho que eles usam muito claro, vermelhinho, super gostoso. Tem esse teleférico que, né, eu pessoalmente adoro essa cidade, se chama Malcensini,
tá? Que você pode chegar até Malcesine e do centrinho você caminha mais ou menos uns 8 minutos, você pega essa funicular e sobe a montanha Baldo, como eles se chamam, né? Monte Baldo. E você tem uma vista espetacular do Lago de Garda. Eu já fiz ela várias vezes, inclusive no inverno com a neve, na primavera e no verão. No verão, eles costumam, inclusive, fazer até concertos de jazz, de música clássica, tipo ao ar livre, no gramado. É uma coisa, uma experiência maravilhosa. E isso é bem legal também. Eu acredito que seja uma experiência muito válida para o cliente fazer, se ele dorme no lago, ou mesmo se ele dorme até em Verona também. Ele pode fazer isso durante o dia, com um motorista privado e o guia, se ele quiser o guia, o motorista leva ele até a cidade, a gente providencia o bilhete da funicular, explica, normalmente eu falo com o cliente antes dele fazer o passeio, explico tudo direitinho, então assim, a gente sempre dá assistência também nesse caso. Acomodação. O lago também tem vários tipos de hotelaria, tá? De 3 estrelas, 4, resort. Esse aqui é um hotel muito bom. Eu coloquei porque ele é um hotel novo, inclusive, que fica em Ladizzi, quase em uma posição muito boa para quem quer fazer o lago da parte norte, tá? É um hotel que tem um spa muito bom, a piscina, os quartos são muito bons, a culinária é muito boa, eles têm restaurante muito bom. Então, seria uma opção muito boa entre várias outras que a gente tem, tá? Vocês me dizem se eu estou falando muito rápido. Então, se tem Não, pergunta, podem fazer que eu estou à disposição. tá indo bem, Edson. Só um comentário que muitas vezes o pessoal fala que às vezes, eu quero ir para os Alpes suíços e tudo mais, Uhum, mas essa região que ainda mais se fizer da parte norte do lago, lá em Riva del Garda, tem uhum. vários passos, né, que eles chamam, que são aquelas estradas cênicas que Sim, ligam cidades, então é uma experiência alpina maravilhosa, né? maravilhosa. Não precisa Inclusive, fazer só Suíça ou pensar só em Áustria para os Alpes, porque essa região exatamente. tem, para quem gosta de fly and drive natureza, dá para fazer estradas cênicas maravilhosas alpinas ali. Exatamente, como eu estava falando que lá, Bolzano, não? Que é em Trentino, Alto Adige, é tipo um ponto de saída para várias excursões, inclusive. E eles nas Dolomitas tem várias cidadezinhas, tipo Castelo Rotto, Alpe di Siusi, que são cidadezinhas que vocês podem fazer um passeio maravilhoso. Podem subir até lá, tem a funicular também que você pode subir. E tem uma visão maravilhosa das Dolomites, maravilhosa assim, das montanhas. Podem inclusive dormir lá em cima. A gente tem opções de hotelaria também nessa região que podem dormir, mas para quem gosta de natureza, caminhar e bicicleta, inclusive a gente organiza pequenos grupinhos que gostam de fazer bicicleta, tá? Isso é uma coisa bem interessante de fazer, de informar, porque o turismo bike está crescendo muito. E a Itália é muito segura para viajar de bicicleta. Bike e moto, né, Fabiano? Inclusive, a gente já fez contigo moto A gente e, tinha um agora, né? Mas não sei se vai infeliz, rolar. infelizmente, a gente já fez isso no ano passado, eu não lembro, e teria alguma coisa esse ano também. Infelizmente, a gente está com esse problema, né? Mas, para informar, bicicleta é muito seguro, a gente já tem costume de trabalhar com bike tour, a gente tem pessoas super qualificadas que trabalha com bike, e então, assim, vale realmente a pena. Para quem não conhece ainda essa parte, vai muito na Suíça, eu aconselho vir conhecer porque é maravilhosa, é realmente muito, muito boa. Terminando o Lago de Garda, né? Cheguei em Verona, que é a nossa cidade, a minha cidade do coração, onde eu escolhi viver, quase desde quando eu cheguei aqui na Itália. Eu gosto de Verona porque é uma cidade muito segura. É muito limpa, é muito segura, é pequena, é a medida própria do homem, assim. É uma Florença, desculpa, um pouco menor.
tá? E com atrações maravilhosas. Verona é muito conhecida pela Casa de Julieta, logicamente todo mundo conhece o romance de Shakespeare, que inclusive teve um filme bem famoso aí no Brasil, Cartas para Julieta. Eu acredito que depois desse filme tem muito brasileiro aqui em Verona por conta desse filme. Mas é uma cidade super segura, muito agradável para passear. Não é muito grande, é pequenininha. Ou então você pode fazer um city tour a pé, muito tranquilo. A gente organiza city tour com degustação de tipo street food, com algumas comidas típicas aqui. A Itália é bem conhecida pelo aperitivo, né? A gente tem um costume de, no final da tarde, tomar um prosecco, uma Aperol Spritz, que eu acredito que todo mundo conhece, a Aperol Spritz aí no Brasil. Então, a gente organiza, depois do City Tour na cidade, a gente organiza esses aperitivos para os clientes, ou então até um próprio almoço em um dos restaurantes no centro da cidade. A gente tem restaurantes maravilhosos que não custa muito, assim, com 25 euros, 30, 35 euros, você tem uma refeição muito boa. A gente tem acordo com ótimos restaurantes, convém sempre reservar com Fabiano's Restaurante também. Essa foto onde vocês vê da praça se chama Praça delle Erbe, Praça das Ervas, que inclusive o nosso escritório é bem próximo, é uma das praças mais bonitas de toda a Europa. Realmente é muito bonita. Ao redor da praça tem todos esses apartamentos privativos de pessoas locais, com pinturas, com afrescos, originais. Tá? Então, à noite tem uma concentração muito grande dos italianos que vão fazer aperitivo, tem uns cafés maravilhosos. Agora, por exemplo, que tem uma temperatura muito agradável, é super gostoso passear, caminhar. Ela tem um mercadinho bem legal que você pode comprar souvenir e comprar fruta, inclusive eles vendem fruta. Infelizmente, agora está tudo fechado, né? Mas a breve eles vão começar a abrir também, inclusive essa parte de bares e restaurantes. Acredito que vai ser o próximo passo. Falar de Verona, eu não posso deixar de falar da Arena de Verona. Não? A Arena de Verona é um dos maiores anfiteatros da Itália, é o monumento mais famoso de Verona. É um edifício que foi construído pelos romanos. Eu acredito que vocês saibam mais ou menos, já ouviram falar do século antes de Cristo, primeiro antes de Cristo, e eles usavam para os gladiadores, não, para fazer guerra entre eles e entre os animais, inclusive. Então, ela está super conservada. Ao contrário do Coliseu, a Arena de Verona, como vocês podem ver, de junho até setembro, a gente tem a estação das óperas. Tá? São as óperas mais famosas em todo o mundo. Vocês podem ver que ela está cheia de pessoas dentro, de turistas, e o palco bem no meio. Tá? Então, de junho a setembro é a estação das óperas. A gente, inclusive, Vertus, a gente tem toda a parte de bilheteria da Arena de Verona, não só das óperas, mas para todos os shows que tem dentro da arena, tipo Andrea Bocelli, ou outros cantores famosos que vêm para a Arena de Verona, e outros teatros na Itália também, em Milão, a Scala, a Fênix, em Veneza, o Laiatico, onde tem o Andrea Bocelli, Teatro do Silêncio. A gente pode fornecer também bilheteria desses teatros. E a arena, ela pode ser visitada durante o dia, inclusive no City Tour, a gente dedica mais ou menos 1 hora para visitar dentro, que ela está vazia, então você tem uma visão 360 graus maravilhosa da arena, sem falar que você volta no passado, assim. A primeira vez que eu entrei dentro da arena, eu senti um arrepio enorme, assim, porque você tem uma sensação bem estranha e consegue sentir toda a energia que tem desse teatro maravilhoso. Edson, só uma pergunta. Sim. A programação agora de agosto das óperas foi mudada para o ano que vem já, né?
Na verdade, teria que começar agora em junho, a partir do dia 20, 23 começaria. E essa semana, inclusive, no começo da semana, o Matteo teve uma reunião com o pessoal da Arena de Verona. Infelizmente, não vai ter todas as óperas, eles estão pensando ainda, vai ser definido em agosto em fazer 10 datas, tá? E 10 datas, mas vai ser decidido em base o que vai estar acontecendo, né? A gente precisa esperar um pouquinho como que vai estar os números agora essas próximas semanas, mas a programação normal dela vai voltar só no próximo ano. Okay. A partir de junho, inclusive a gente já tem toda a programação do próximo ano, seja o preço, seja datas. A gente pode fornecer, como eu falei, a parte de bilheteria e hotelaria também, porque a gente tem allotments em hotéis no centro e fora de Verona. Então, pode organizar o City Tour com guia brasileiro, o bilhete da ópera, a hotelaria, degustação de vinho, na região de Valpolicella, por exemplo. Então, tudo isso a gente pode fornecer para vocês. Obrigado. De Verona, tem várias outras cidadezinhas até chegar em Veneza. Eu fiz uma seleção, mais ou menos, das cidades que mais importante e que eu acho que realmente vale a pena. São cidades que, se você dorme em Verona, em 1 hora você pode fazer de trem. Você vai e volta no mesmo dia. Vicenza, por exemplo, é uma das cidades do Vêneto muito, muito pitoresca. E muito conhecida pelos elegantes edifícios projetados pelo famoso arquiteto Andrea Palladio. O Andrea Palladio ele não só projetou esses edifícios no centro de Vicenza, como a Basílica Palladiana e o Palácio Chiericati, desculpa, como também ele projetou umas vilas, que eu vou falar na próxima página. Ele projetou várias vilas próximo na região de Vicenza, que a gente organiza, inclusive, passeios para visitar essas vilas. São mais ou menos umas 24 vilas na região de Vicenza. E é uma cidadezinha histórica também, muito pequenininha, é um pouco menor de Verona, mas é bem conhecida, é muito segura, tem uma culinária maravilhosa, é muito famosa pelo bacalhau, o famoso bacalhau que a gente conhece no Brasil, bacalhau de Portugal. Eles fazem o bacalhau em um modo bem especial, não? Bacalhau na manteiga, que é uma delícia. Bacalhau na manteiga com a polenta, que é bem gostoso. Então, Vicenza é um ponto muito interessante de visitar durante o dia. Ou, quem quiser dormir lá, a gente pode também providenciar hospedagem, que tem hotelaria muito boa em Vicenza. O que se pode fazer na região de Vicenza? Como eu falei, tem as Vilas Palladianas, que foi projetada pelo Andrea Palladio. Tem esse teatro maravilhoso, que é o Teatro Olímpico de Vicenza, que foi projetado em 1580 e é o único teatro daquela época coberto. Então, eles fazem, como vocês podem ver, tem todo o palco no fundo e as arquibancadas em cima. Inclusive, eu fui em uma peça teatral dentro desse teatro. É uma coisa maravilhosa, assim, uma experiência única. Parece que você volta no tempo dos romanos, não? Porque é uma coisa muito, muito, muito legal. E a gente tem a programação também de shows e de peças teatrais, né, desse teatro. As vilas palladianas, como eu falei para vocês, essa foto, inclusive, dessa vila à direita é a Vila La Rotonda, a Vila Redonda, que é uma vila que foi construída também por ele, pelo Andrea Palladio, que é super interessante por conta das janelas que ela tem, que você tem uma visão 360 graus de todo o vale ao redor da vila. E entre essa vila tem várias outras. De Vicenza também você pode visitar essas duas cidades que eu particularmente adoro, Bassano del Grappa é essa cidade à minha esquerda, que está escrito Bassano da Grappa.
É uma cidade pequenininha, muito conhecida pela grappa. Tem uma fábrica muito importante que, inclusive, você pode visitar, fazer a degustação da grappa. Tem um museu, inclusive, e tem vários barzinhos no centro da cidade que você pode fazer até coquetel, tomar um aperitivo. É um pouco perigoso. Na verdade, a última vez que eu tive em Bassano del Grappa com os amigos meus, era um sábado e a gente dormiu no final, porque a gente fez uma degustação de grappa e ficou num barzinho bem famoso que fica próximo a essa ponte, que eu vou falar da ponte agora, e ficou lá e a gente perdeu tempo. Depois não teve mais como dirigir e voltar para casa, né? Então, o ideal é dormir lá. Assim. Quem for até Bassano del Grappa, se estiver dirigindo, por exemplo, que a gente pode fazer fly drive, o ideal seria dormir. Se for beber, fazer a degustação da grappa, que a grappa é como a cachaça nossa, não? A cachaça aí no Brasil é bem forte. E tem essa ponte que liga a cidade de Bassano del Grappa de uma parte à outra, que é uma ponte de madeira que foi criada pelos alpinistas em vários anos atrás. E essa ponte foi conservada. Ela é super interessante. Ela cruza o rio Brenta, que é um rio bem importante próximo a Bassano e Vicenza. Então, Bassano é uma cidade que realmente vale a pena visitar durante o dia. Seja você dormindo em Verona, você consegue ir e voltar com transfer privativo, é melhor ter um carro privativo que leve você e traga. Ou então, se você aluga um carro, você pode ir e voltar no mesmo dia. E tem a cidade de Marostica. Marostica é bem interessante também. O Vêneto, que eu esqueci de falar no início, o Vêneto é muito conhecido pelas cidades medievais. A gente tem muitas cidades medievais com castelos. Inclusive Marostica, como vocês podem ver, é uma cidade que na praça principal tem esse castelo. Marostica é conhecida por duas coisas. Uma, pelo o campeonato, que a cada 2 anos, na segunda semana de setembro, eles fazem um campeonato de xadrez humano. Inclusive, vocês podem ver a praça com esse xadrez. É próprio o período do campeonato que eles fazem xadrez humano. É bem legal. É muito legal de ver, de participar, inclusive. Tem os bilhetes, a gente pode vender os bilhetes e organizar essa visita nesse período desse campeonato de xadrez humano. E a outra coisa interessante de Marostica é o Andrea Bocelli. Ele faz um show nessa praça também, dependendo do período. Normalmente ele começa os shows dele em julho, agosto, no Teatro do Silêncio. Depois ele faz aqui em Marostica, mas não sempre. No Teatro do Silêncio ele faz todo ano. Marostica ele faz, não faz sempre. Depende muito. Então, essas 4 atividades você pode fazer tranquilo de Vicenza, ou então de Verona. A gente organiza tudo, transfer com guia, com motorista, a visita dos museus, degustação da grappa famosa, a degustação do bacalhau. Se o cliente também quiser fazer a degustação do bacalhau, a gente pode organizar, tá? Vou passar para o próximo. E vou falar de uma cidade que é bem conhecida no Brasil. É conhecida, na verdade, pelo Santo Antônio, né? Que é Pádua. A gente tem a Basílica de Santo Antônio, que é muito conhecida no Brasil, que Santo Antônio é um casamenteiro, acredito. E é bem interessante. Inclusive, tem ainda os restos mortais do próprio Santo Antônio. Vocês podem ver no fundo, tem essa praça com esse rio no meio, é a Praça da Valle, se chama, Piatto della Valle, é muito conhecida. E Padova é muito interessante, porque não só pelo Santo Antônio, pela praça, mas é uma cidade muito viva, porque tem muito café, tem várias universidades muito importantes, ou então assim, tem muito adolescente, você vê vários bares, vários restaurantes, o pessoal está sempre na rua, fazendo aperitivo, nas universidades. É uma cidade realmente muito viva, muito 360 graus viva, muito segura, inclusive. Tem hotelaria não só dentro da cidade, mas em torno a Pádua tem hotelaria. Eu vou falar depois de
de um hotel bem legal que eu escolhi, na verdade, entre Padova e Vicenza e Veneza, que é bem central, que no caso, se o cliente não quiser dormir em Verona, ele pode dormir nessa vila e dali ele pode fazer vários passeios, tá? O que pode fazer em Padova? Como eu falei, a parte que é muito viva, tem muito adolescente, tem muito bar, restaurante. Padova é conhecida primeiro pela Capela dos Scroveni, que é uma obra maravilhosa, espetacular do mestre, pintor e arquiteto Giotto. É muito pequena, mas são todas pinturas originais a fresco, muito, muito interessante. Pode ser visitada, tá? Em um número limitado, porque eles têm um controle muito grande dessa visita. Para vocês terem ideia, a primeira vez que eu fui, desculpa, antes de entrar nesse salão principal que vocês estão vendo, você entra em uma cabine toda de vidro para poder o ar ser mudado. Eles trocam o ar de fora antes de você entrar. E a mesma coisa quando você sai, para poder conservar essas pinturas. E é uma experiência maravilhosa visitar essa capela. Uma outra coisa super interessante é o passeio no Burchiello. Burchiello são esses 2 barcos que vocês estão vendo. Tem esse rio que liga Padova até Veneza, tá? Que se chama Riviera del Brenta, a Riviera do Rio Brenta, não? Que você parte de Padova, tá? Nesse barco, e faz mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, esse passeio de barco maravilhoso, parando em várias vilas, porque esse rio, nas margens do rio, como vocês podem ver, tem essa vila maravilhosa, que são aquelas vilas famosas que eu falei antes do Paládio, do famoso Paládio, tá? O barco Burchiello, que se chama Burchiello, ele para em vários pier, não? E você faz a visita nas vilas. Faz a visita com um guia, não? Visita guiada, e depois prossegue. E faz 4, 5 horas de barco. Se você não quiser voltar no barco, você depois pode descer em uma estação próxima a Veneza, ou se você, por exemplo, dormir em Padova, depois pega o barco, faz um passeio com a tua mala, depois chega no ponto final, a gente recebe o cliente de vocês e leva eles para Veneza ou para outro lugar próximo ao ponto final. E é um passeio super, super interessante. Outros 2 passeios interessantes é a cidade de Montegrotto Terme. São 2 muito famosas, Abano Terme e Montegrotto Terme. Eles são muito famosos pelas águas termais, tá? Eles têm águas termais termos naturais e argila natural. Então é uma cidade são 2 cidades muito interessantes. Não só a paisagem que vocês podem ver dessa piscina, que tem todas essas colinas verdes, não, de Montegrotto e de Abano Terme. Os clientes podem fazer tratamento de águas termais, de argila, pode relaxar, tem hotéis maravilhosos, 4, 5 estrelas, que você, quando compra um programa nesses hotéis, a gente fornece inclusive isso, o cliente tem direito, ele tem todos os tratamentos e tem direito, ele pode escolher de ter café da manhã, almoço e jantar, ou então só café da manhã e jantar. E depois pode passear na cidade, a cidadezinha de Montegrotto ou Abano, tem lojinhas, eles podem fazer compras, souvenir, é super, super interessante. E não fica distante de Padova. Eles podem, eu acredito que é um ótimo combinado, inclusive, para quem quer relaxar, tipo 3 noites, 2, 3 noites de tratamento nas termas, eu acho super interessante. E a outra cidade seria a cidade murada de Montagnana. Como eu falei, o Vêneto é conhecida pelas cidades medievais. Montagnana é uma das cidades medievais que a gente tem no Vêneto. Inclusive, é uma das mais conservadas. Vocês podem ver todo esse muro medieval em volta da cidade. Dentro tem o centrinho da cidade, com lojinhas, com apartamentos. E é uma cidade super engraçada, super, super pitoresca de visitar, pequenininha. Tem uma outra cidade muito próxima de Montagnana que se chama Ester, que são as 2 cidades muradas conhecidas
na região de Pádua. Então, você pode conseguir visitar todas as duas. Tá? Ou você dormindo em Pádua, ou dormindo em Montegrotto Abano, ou até mesmo em Verona, você pode fazer todo um full day, não? Um dia inteiro de visita nessas duas cidades muradas. Vale realmente a pena. É a vila que eu falei. Essa vila, ela é bem interessante. Ela fica em Mira. Mira é antes de Veneza. E esse Burchiella, inclusive, passa em frente a essa vila. É uma propriedade privativa da família Dal Corso. Inclusive, eu conheço muito bem a família. O proprietário é um chefe muito conceituado, ele vai todos os dias no mercado, compra o peixe fresco e cozinha para os clientes, então a gente pode organizar, inclusive, cooking class dentro da vila. O filho dele, Alessandro Del Corso, que eu conheço também, é quem faz a recepção dos clientes, então quando chega os nossos clientes, ele está lá para receber o cliente, ele leva a bagagem do cliente até o quarto e assim, você se sente em casa. Não é muito grande, mas tem uma piscina, vocês podem ver em cima a foto da piscina, tem uma piscina super gostosa, o cliente depois de um dia inteiro de visita em Pádua ou nessas cidades muradas que eu fazer, pode depois voltar para a vila e dar uma descansada na piscina, jantar, tomar um prosecquinho bom, dar uma relaxada, é super gostoso. Uma coisa muito interessante é que tem muita gente hoje que eles dormem aqui, tá? Na Vila Franceschi, se chama Vila Franceschi. Eles dormem aqui e vão para Veneza e voltam no mesmo dia. Veneza é cara, né? Os hotéis normalmente são muito caros, às vezes o cliente não quer ficar no tumulto com muita gente para ir na Praça de San Marco. Então, o que é que eles fazem? Eles dormem aqui nessa vila e a própria vila, inclusive, eles têm 2 barcos. Eles levam o cliente com um custo, logicamente um suplemento, eles levam o cliente, deixa eles na Praça San Marco e depois volta para pegar. Então, o cliente pode ir até Veneza, faz um city tour, caminha, almoça em Veneza, conhece o que tem que conhecer, se não quiser dormir em Veneza, logicamente, e depois volta de barco. E essa é uma coisa maravilhosa, realmente é uma ideia muito legal para quem não quer ficar no tumulto de Veneza e não quer pagar os preços orbitantes que às vezes tem em Veneza, né, dos hotéis. Essa é uma opção realmente que vale a pena. Edson, Então, inclusive, essa vila faz parte daquela rede Relais Chateau. Oi, Fabiano, desculpa. estão perguntando quanto tempo leva de barco daí até Veneza? Dessa vila? É. São mais ou menos 30 minutos. É bem pertinho. Tá, então bem respondido pertinho. aí já. É bem pertinho. É um passeio super legal, inclusive eu já fiz. Eu saí dessa vila e fui até Veneza e depois voltei no mês depois de 4 horas, mais ou menos. É bem legal. E realmente vale a pena. O hotel, a vila eu conheço, eu já fiz essa prova desse passeio e para quem quer realmente dar uma relaxada, a vila tem uns jardins maravilhosos, você pode passear no jardim, como eu falei, tem a piscina. Eles têm, na verdade, 2 vilas, tem essa daqui e tem mais uma outra, só que a outra é um pouco menor e é mais legal para você alugar ela inteira para famílias. Ou então, quem tiver família, não sei, de 10, 12, 16 pessoas ou até um grupo de 20 pessoas, eles têm uma outra vila com mais de 10 quartos que a gente consegue alugar a vila toda em exclusiva e é bem legal. Qual é o nome desse hotel novamente, Edson? Vila Franceschi. Ok. Vila Franceschi. Vou chegar na parte bem interessante também. Essa é meu sonho de consumo, eu passo o essa ano é bem legal, eu adoro. Fabiana, a gente está com tempo, né? Tá dando direitinho, me avisa. A gente já tá, daqui a pouco está terminando, tá? Tem mais isso aqui e depois eu já vou estar liberando o pessoal para fazer pergunta. Então, vou falar da famosa Estrada do Prosecco. A Estrada do Prosecco, inclusive, foi decretada Patrimônio Mundial da Unesco no ano passado. E é um percurso circular de mais ou menos 80 quilômetros que liga a cidade de Conegliano e Valdobbiadene.
que é próprio a estrada onde tem a produção mais importante do Prosecco, não? Além dos vinhedos que vocês podem ver na foto, tem umas cores maravilhosas quando muda de estação, verão, outono, e é uma coisa maravilhosa, repleta de história, de arte, pequenas cidadezinhas de arte e de enogastronomia, que eu vou falar agora para vocês o que pode ser feito nessa famosa estrada do Prosecco. Nesse caso aqui, que depois eu vou mostrar uma hospedagem para vocês, o ideal, por exemplo, se você saiu da Villa Franceschi ou então não fez Villa Franceschi, ficou em Verona, você vai direto para a estrada do Prosecco. Da estrada do Prosecco, logicamente, a gente pode organizar a degustação do famoso Prosecco em várias vinícolas que produzem o Prosecco. A gente organiza a degustação, como vocês podem ver, os 2 copinhos lá em cima. Tem algumas vilas, como essa da parte de baixo, que a gente pode, inclusive, organizar. Isso, no caso, seria para pequenos grupinhos, tá? Se vocês tiverem grupinhos que querem fazer uma experiência tipo Lamborghini, e na famosa Lamborghini, o carro italiano, ou então na Ferrari, a gente pode organizar, como vocês podem ver a foto embaixo. Desculpa. E é uma experiência bem legal, assim, você dirigir uma Lamborghini ou uma Ferrari nas estradas do Prosecco é uma experiência única, assim, você vê todas essas colinas verde, com todos os vinhedos, é bem legal. Podemos organizar, inclusive, degustação de produtos típicos locais, como o salame, queijos, que eles têm também produção de queijo. E o legal é que a gente organiza todas essas visitas, não só aqui na estrada do Prosecco, mas vamos voltar nas Dolomitas e em Verona também. Quando a gente organiza esse tipo de visita, degustação de Prosecco, ou vinho, ou de produtos locais, essa é uma informação bem importante para vocês. A gente não usa empresas grandes, tá? A gente usa pequenos produtores que têm uma produção própria muito pequena. Ou então, assim, é uma amizade, na verdade. São pessoas que a gente conhece, são nossos fornecedores e são amigos, inclusive. Então, assim, eles abrem a casa deles para vocês. E isso é uma experiência maravilhosa, porque você não só está fazendo a degustação dos produtos locais, não, do queijo, salame, o vinho, o Prosecco. Você está vivendo uma vida italiana, uma realidade italiana. E, inclusive, o Vêneto, eu acredito que vocês sabem, o sul do Brasil tem muito imigrante vêneto, não? Eles ficam super felizes. Às vezes a gente recebe cliente aí do Brasil que tiveram os avós, não, que foram imigrantes do Vêneto, e eles ficam super felizes, se emocionam, inclusive, quando recebem os brasileiros. Edson. Tem as cidades... Oi, desculpa, Fabiano. Não, rapidinho, teve uma pergunta aqui referente ao Lamborghini que eu acho interessante. Existe alguma idade mínima, alguma exigência específica para esse tour ou não? Sim, logicamente de menor não pode dirigir, abaixo dos 18 anos, precisa ter uma carteira de motorista, já dirigir, tem toda um procedimento que a gente faz, eu preciso assinar um contrato, porque é um carro de um valor muito alto, tá? Então a gente tem que dar não só pagar o passeio, mas a gente dá tipo uma garantia, mais ou menos, pelo carro, para não acontecer nada, mas tem seguro, a gente faz seguro, inclusive, para fazer, mas tem uns regulamentos que depois eu posso até te mandar, mas não é nada complicado, tá? Não é nada impossível, é uma coisa muito fácil, a gente já está acostumado de fazer, inclusive, então não tem problema nenhum. Pode ser feito e eu aconselho realmente fazer essa experiência porque é única. Obrigado, Edson. De nada. Como eu estava falando, na estrada do Prosecco tem várias cidadezinhas, Conegliano Vêneto, tem Vittorio Vêneto, que é essa foto que vocês podem ver em cima, que inclusive em Conegliano Vêneto, desculpa, a primeira cidade que eu falei, tem a história, a universidade, a escola de sommelier.
Tá? Vocês, teve um pessoal que me perguntou, uma época dessa, se eles podiam vir para fazer cursos. Podem ser feitos cursos, a escola pode ser visitada, ou então, se por acaso vocês tiverem um grupinho que querem trabalhar, tipo sommelier ou restaurantes que querem fazer tipo um programa de enogastronomia e visitar determinados locais, como essa universidade, a escola, a gente pode organizar uma visita com guia, pode fazer inclusive um mini curso, um pequeno curso, e é super interessante. É a primeira escola para sommelier que foi criada. É muito conhecida. Deixa eu passar para o próximo. A Como eu falei pergunta, para vocês. Oi, Fabiano, desculpa. uma pergunta aqui dessa escola, qual é a cidade exata que ela fica? Ela fica na rota do Prosecco, né? Ela fica na rota uma das cidades mais importantes, Conegliano Vêneto. Ok, eu acho que tiveram 3 perguntas nesse sentido, então... Conegliano Vêneto. Como eu falei para vocês, quem quer fazer a rota do Prosecco, eu sugiro dormir lá. Então, tem vários, inclusive bed and breakfast, mas eu selecionei essa estrutura aqui, tem mais outras 2, inclusive. Essa eu escolhi porque ela é bem legal, assim, e tem uma vista. Infelizmente, eu não consigo falar, a gente não tem tempo e eu não consigo falar muito também do hotel, porque se eu fosse mostrar para vocês, vocês vão ficar apaixonados. Essa piscina aqui tem uma vista para uma colina maravilhosa, e é uma vila, inclusive, onde eles têm somente 24 quartos, uma vila bem legal, bem maravilhosa, de uma propriedade privativa. Então, os proprietários estão sempre lá, você vai ser atendido pelo proprietário, pela mulher dele. Dentro da vila, eles têm alguns salões que vocês podem fazer, tipo o chá das 5 da tarde, tomam chá, tomam um aperitivo, depois de todo o dia inteiro bebendo Prosecco, vocês tomam aperitivo de novo na vila, né? Mas se está na estrada do Prosecco, tem que beber, né? E tem a piscina maravilhosa, com uma vista espetacular, que você pode relaxar, dar uma descansada e depois passear, inclusive, porque essa vila ela fica em Forlì, se não me esbalha o nominho, porque são vários nomes que às vezes eu esqueço. Mas tem outra cidade também muito famosa que se chama Asolo, que fica na estrada do Prosecco, que tem hotelaria, inclusive Asolo é uma das cidades mais conhecidas da rota do Prosecco. Tem hotelaria também no centrinho, os clientes podem dormir e passear no centro da cidade, depois do dia inteiro de passeio na rota do Prosecco. Inclusive, tem clientes que eles, por exemplo, eles chegam em Veneza, tá? Porque o aeroporto mais próximo aqui seria Veneza Marco Polo. Eles chegam em Veneza, fazem a rota do Prosecco, dormem aqui 2, 3 dias e depois vão para Cortina d'Ampezzo, vão para as Dolomitas, vão esquiar ou vão fazer aquelas experiências que eu mostrei para vocês antes, no início. É um combinado bem legal, assim, sem precisar ir para Veneza. Alguma pergunta, Fabiano? Não, por enquanto agora não. Ok. Vou falar de Veneza, logicamente eu vou falar de Veneza, mas eu não vou falar da Veneza que todo mundo conhece, assim. Vou falar de uma Veneza desconhecida, né? Todo mundo conhece a Praça San Marco, Murano e Burano, as ilhas, o Teatro La Fenice, La Fênix, mas a gente sempre vende uma Veneza diferente. Assim, por que uma Veneza diferente? Porque tem muita gente que não oferece mais ou menos o que a gente oferece. Por exemplo, a gente organiza aulas de culinária com um chefe local em hotéis, alguns hotéis, não todos fazem. O chefe, tipo de manhã, depois do café da manhã, ele acompanha o cliente de vocês até o mercado. Um desses lugares, inclusive, que a gente organiza aulas de culinária, fica próximo ao mercado do peixe de Veneza, no Canal Grande. O chefe acompanha o cliente até lá, compra todas as verduras, o peixe fresquinho, volta para o hotel, faz a aula de culinária e depois o cliente almoça de frente para o Canal Grande.
num terraço maravilhoso, de frente para o Canal Grande. E isso é uma coisa maravilhosa. A gente organiza muito. Uma outra coisa que, inclusive, esse ano eu participei. Eu já tinha ido várias vezes em Veneza, já fui não sei quantas vezes. Mas esse ano eu decidi de conhecer um pouco mais, né? O famoso Carnaval de Veneza. Eu acho que o legal para você ir no Carnaval de Veneza não é só ir até a Praça San Marco, até porque realmente tem muita gente, tá? Muita gente. As ruas ficam super cheias. Tem polícia que tem que controlar o tráfego das pessoas porque fica muito cheia. O que é que eu sugiro? Você vai, dorme em Veneza 2 noites, a gente consegue acomodação com ótimo preço, e participa de um dos famosos bailes de carnaval, que é uma coisa espetacular. Eu acredito que seja o sonho de quase todas as pessoas participar de um carnaval de Veneza. Foi o que eu fiz esse ano. Eu fui de manhã, cedo, cheguei mais ou menos meio-dia, fui direto para um ateliê, que vocês podem ver embaixo a foto, fui direto para um ateliê, provei a minha roupa no ateliê, a máscara, tudo, e depois deixei a roupa ali e fui dar uma volta, tomar um drink com minhas amigas. E quando foi à noite, a gente dormiu, logicamente, desculpa, em um hotel. E à noite a gente participou do famoso baile de máscara de Veneza. Aí você vai todo vestido, você aluga, logicamente, a gente acompanha no ateliê, faz a prova do vestido, da máscara, e à noite você vai para um desses bailes famosos. Logicamente, esses bailes custam, depende da location, não? Do lugar que você vai, varia de 260, vai até 1.000 euros, depende do que você escolha. Mas tem alguns bailes muito bons, que você com 350, 300 euros, você fora a roupa, tá? Você tem que alugar a roupa e depois paga esse suplemento para participar. O que é que inclui? Inclui o aperitivo, quando você chega, tem música, tem prosecco, champanhe, tem vinho, comida, você está com música bem agradável. Depois sobe, normalmente são os primeiros andares, os salões maravilhosos dos hotéis que eles usam, e tem todas as mesas reservadas, e você fica, eles organizam tipo alguns alguns artistas que fazem shows, e você passa a noite inteira conversando, come, tem um jantar maravilhoso, incluído bebidas. Depois dessas apresentações que eles fazem, eles colocam um DJ, e aí você pode dançar. Inclusive esse ano foi super engraçado porque eu fui, né? Eu participei de um desses bailes de carnaval, e aí fiz amizade com muita gente. Tinha até um pessoal do Brasil, de São Paulo, super querido. E depois, quando terminou tudo, eles pediram, Edson, não pode colocar um pouco de música, Brasil, samba? E eu pedi o DJ, que era louco pelo Brasil, lógico. Quando eu falei para ele, tem música brasileira, ele já colocou samba, né? E aí foi super interessante, assim, o pessoal dançaram, foi bem descontraído. Então, assim, vale a pena viver essa experiência. Eu aconselho 100%, porque é uma experiência única. O cliente se sente super importante quando está vestido com a máscara, ele caminha, não pode caminhar na Praça de San Marco, todo mundo te para fazer foto. É uma experiência única, e a gente pode proporcionar isso, tá? Uma outra coisa que ninguém conhece muito é o Square. O Square é a gôndola. A gente pode conseguir, junto com City Tour de Veneza, ou então pode fazer só isso. A gente leva os clientes para conhecer as históricas bodegas que fazem a gôndola, que se chama Square. Então, você vai ver passo a passo como eles fabricam a gôndola. A gôndola tem uma história muito importante, muito bonita, que vale a pena aprender e ter um guia que te explique isso. Eu não vou poder explicar para vocês, infelizmente, senão vai ser muito fácil, né? Vocês têm que vir para Veneza, vender, e aí vão aprender mais.
Mas vale a pena também fazer essa visita na Square. E, logicamente, a gente pode organizar depois tudo que o básico de Veneza, não? Visitar a ilha de Burano, tem uma ilha muito pequena que se chama Venisa, que eles fazem, inclusive, é a única ilha que produz vinho, tem um vinho maravilhoso e tem um restaurantezinho nessa ilha que tem muito cliente que pede para ir visitar a ilha, fazer a degustação e almoçar nessa ilha. Então, a gente pode proporcionar tudo isso. Hotéis. Se alguém não quiser dormir na Vila Francesca, como eu falei, a gente tem uma infinidade de hotelaria muito boa, não só hotéis 5 estrelas, mas 4 superior. Esse hotel, por exemplo, é um hotel muito particular, ele fica no Canal Grande. É um palácio de época, é um museu, inclusive, ele é aberto até para visitas. Quem faz city tour nessa parte do Canal Grande, próximo a Rialto, ele é aberto para visitas também. A gente tem um ótimo contrato com eles e consegue dar, inclusive, amenities, upgrade para os clientes. É um hotel muito bonito. Inclusive, eles organizam também o baile das máscaras e a culinária que eu falei. Uma das aulas de culinária que a gente faz é aqui, porque eu não sei se vocês dá para ver a foto do hotel, onde tem as gôndolas na frente. A gente pega a gôndola junto com o chefe, atravessa o Canal Grande, o mercado do peixe está bem em frente. Aí eles fazem a compra das verduras, do peixe, voltam para o hotel, depois cozinham tudo e tem um restaurante, que o restaurante fica bem na frente, num terraço maravilhoso. E eles podem almoçar com uma vista maravilhosa do Canal Grande. Então, esse é um dos hotéis, entre vários, que a gente tem em Veneza. A gente trabalha com quase todos, os mais famosos, que todo mundo conhece, Grit, Daniele, St. Regis, que acabaram de abrir o ano passado. Todos os hotéis a gente trabalha muito bem. Mas tem muita hotelaria, como eu falei, que não é fácil de encontrar. E a gente conhece o diretor-geral, ou até o próprio proprietário. Então, esses são tipo planos que vocês podem dar para o cliente de vocês, não? Que se vocês falar, Fabiano, esse cliente é especial, então fazendo um aniversário de 30 anos de casamento, etc., o Fabiano me avisa e eu organizo alguma surpresa. A gente sempre faz isso para os clientes. Sempre, sempre. Tá? E essa eu acredito que seja a última página, sim. Como eu falei no início, a gente oferece toda a Itália tours especiais, não só, eu falei do Vêneto hoje, mas em Roma, o Vaticano, o encontro com o Papa, a missa, a gente pode organizar tudo isso. Todos os nossos guias, como eu falei, são brasileiros que vivem aqui na Itália, como eu, há muitos anos, estudaram história, arquitetura, então tem um nível cultural muito alto. A gente organiza full day, passeios com eles, assistência no aeroporto, estação de trem, bilheteria de trem também, toda a parte de hotelaria, vilas, concierge. Então, se um cliente, o Fabiano sabe muito bem essa parte de concierge, porque ele tem clientes que às vezes eles querem tipo jantar só em restaurantes Michelin. Então, a gente reserva todos os restaurantes para o cliente, faz tudo, tá? Quando faz um programa inteiro e reserva tudo isso. Todos os nossos transfers, como vocês podem ver aqui embaixo, a gente usa minivan da Mercedes para 4, 6 lugares. Embaixo a gente tem a Mercedes classe E e a classe A, que a gente usa para individuais, no máximo 2 pessoas, por conta da bagagem, que brasileiro tem muita bagagem. E o Other Taxi, não o táxi aquático, que é o que a gente usa no caso de Veneza, ou do aeroporto, direto do aeroporto até a ilha, a gente faz de táxi aquático, ou então, se o cliente chega, por exemplo, de Verona ou de Florença em trem, na estação de Santa Lucia, a gente vai pegar ele como assistente que fala português, na estação de trem, coloca ele no táxi aquático, acompanha até o hotel, ajuda a fazer o check-in. Tudo isso a gente pode organizar para os clientes de vocês, tá? E muito mais, porque eu não consigo falar, mas eu acredito que eu dei um panorama muito grande dos serviços que a gente pode oferecer. E aqui é a última página. Eu queria agradecer
o Fabiano pela oportunidade que deu para a gente, não, para a Vertus, para o Matteo, que falou antes, apresentou a empresa, para mim, que eu consegui falar um pouquinho mais da Itália, que eu amo, adoro. Como eu falei para vocês, eu sou quase italiano, porque eu vivo aqui há muitos anos e eu adoro esse país, adoro o italiano, adoro na enogastronomia, tudo. E quando eu decidi trabalhar trazendo pessoas não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo, porque a gente trabalha com vários mercados, eu tento o máximo transmitir essa minha paixão que eu tenho pelo país, não? Pela Itália e pelo trabalho que a gente faz. É um trabalho constante que a gente faz na empresa, de conhecimento e de buscar, procurar todos os dias aprimorar mais ainda o que a gente oferece para os clientes de vocês. Ou então a gente está sempre fazendo reciclagem. Eu viajo muito na Itália para ver os fornecedores, eu vou conhecer o guia, vou dar uma olhada no carro, ver se ele está limpo, vou conhecer o motorista, ver se está vestido bem, vou no hotel, no restaurante, enfim, é um trabalhinho assim de formiguinha. Às vezes tem gente que diz, é muito bom, tu viaja, tá sempre em lugares bons e tudo, mas assim, não é fácil às vezes, porque eu tenho que ser o olho de vocês, né? E vender isso aqui, vocês confiam no que eu vou falar para vocês. Acho que deu tempo de fazer tudo, né, Fabiano? Deu tempo. Várias pessoas aqui agradecendo, perguntando muito, falando que foi muito boa pelo detalhamento e por ter sido só uma região. Eu tenho aqui algumas perguntas, na verdade. A primeira, eu não entendi muito, Rosana. Você falou a ilha que produz vinho. Eu não entendi qual era a pergunta. Se você puder redigitar, por favor. Lucile, eu pergunto aqui, qual a melhor época do ano para visitar Veneza, na sua opinião, para fugir das enchentes, mas também para aproveitar sem ser tão lotado? Então, eu já fui em Veneza em vários períodos, tá? Não só por trabalho, mas às vezes assim um domingo eu pego o trem e vou em Veneza, porque de Verona até Veneza são mais ou menos 1 hora de trem regional. Eu gosto muito do inverno. O inverno é bem sombria e ver Veneza no inverno é bonito. Eu já vi, inclusive, com a água alta, não com a água cheia, Praça San Marco. É uma coisa maravilhosa. Tudo bem que eu tive dificuldade para caminhar de bota, mas valeu a experiência. E é no inverno normalmente, tá? Janeiro, fevereiro tem um carnaval, então normalmente é muito cheia. O período ideal, novembro, dezembro é bom, janeiro, fevereiro, senão no carnaval que é muito cheio. A primavera, quando começa um pouco ficar mais quente, é gostoso, março, abril. Isso precisa sempre, vocês sempre consultam o Fabiano, porque Veneza tem muito eventos, então as tarifas são muito flutuantes, não? É em base os eventos que tem no local. Então, às vezes tem evento, eles criam os eventos da noite para o dia, quase. Então, mais o período, eu gosto muito do inverno, em particular, o inverno é bem sombrio, é gostoso de ver, porque não tem aquela multidão de gente, não tem aquele calor insuportável, não é muito fria, porque Veneza não chega a temperaturas -10, -8, é frio porque tem umidade, logicamente, mas é super gostosa de visitar ela no inverno também. Ou então, março, abril, agora, por exemplo, a gente está em maio, né? E maio também é um período bem gostoso. Junho, julho, agosto é super cheia e é muito quente, porque na Itália, como vocês sabem, acredito que vocês sabem, no verão realmente é muito quente. Chega umas temperaturas, temperatura que a gente tem aí no Brasil, mas tem muita umidade, então você realmente sente muito calor, como sente o frio na época do inverno. O barco Burchiello é um barco regular para passeio, ou é para passeio privativo, ou dá para Não, fazer os dois? é um barco regular. Eles têm a parte também privativa. Então, no caso, se você tem grupos, a gente já fez grupos, inclusive, a gente pode fazer um passeio só para o teu grupinho. Mas ele é um barco regular. Ele tem um período anual de todas as saídas, horários,
todas as paradas, e normalmente a gente faz esse trajeto com um guia que te acompanha. O ideal é fazer com um guia. Por quê? Porque ele vai te explicar depois a história de todas as vilas. Então, para poder você não fazer só o passeio e fazer foto e tudo das vilas, que pode também fazer, não tem problema, o ideal seria ter uma pessoa que te acompanhe e que te explique a história de cada vila. Vou voltar a gente aqui, tela grande, para nos vermos melhor. Teve aqui, e eu vou tomar a liberdade de colocar em saia justa ao vivo, o Roberto amou a apresentação e ele já perguntou se a gente não pode fazer alguma outra região de Itália ou focada em enoturismo num futuro próximo. Então, como eu falei, hoje a gente falou do Vêneto, como você pediu, Fabiano. Eu fiz uma seleção realmente muito boa. O Vêneto é grande, tem várias cidades, mas eu selecionei tipo o melhor do Vêneto para vocês. A gente pode fazer sim, pode apresentar a Toscana ou a região de Piemonte, por exemplo, quem não conhece muito, a própria famosa Puglia, que está começando a ficar bem famosa no Brasil, juntamente com Matera, que foi capital da cultura europeia no ano passado. A gente pode fazer esse combinado Puglia e Matera, que é Basilicata. Pode fazer Sicília, como você quiser, a gente pode marcar. O conteúdo da região vai ser mais ou menos, já que vocês gostaram da apresentação, vai ser mais ou menos como essa que eu fiz hoje, tá? Então, eu vou mostrar muita experiência, vou falar de arte, de igreja, de determinadas vilas, hotelaria, vai ser mais ou menos parecido com o que eu fiz hoje do Vêneto. Perfeito. Eu acho que o Mateu caiu, porque ele estava até 1 minuto atrás aqui. Ele estava aqui. Eu acho que caiu, sim. Não, mas ele estava aqui até 1 minuto atrás. Eu ia agradecê-lo, mas Edson, então eu agradeço a você, a Vertours. Passe, por favor, ao Mateu o nosso agradecimento pelo tempo disponibilizado por vocês. Manda um beijo para Franca, que eu vi que ela apareceu aí. Acredito, Ela entrou. Ela entrou, sim. Ela entrou ali. E a Ellen pediu também para mandar um beijo para o Paolo, para o Máximo e para a Carolina, que é quem ela sempre está conversando. Gente, você sabe, a gente está à disposição, que vocês precisarem, sempre pede o Fabiano, enche o saco, pergunta. É melhor sempre perguntar, porque são muitas informações, tá? E a gente não pode saber de tudo. Então, vocês podem perguntar, a gente está à disposição. Sempre, qualquer dúvida, o que vocês quiserem criar, novas experiências, tentem realmente vender coisas novas, porque vender um produto base, todo mundo sabe fazer, todo mundo já faz. Então, tentem vender experiências, como isso que eu apresentei para vocês hoje. Só assim o cliente não só vai vir para a agência de vocês, como vai voltar depois e vai indicar para outras pessoas. Então, tentem vender realmente coisa nova. A gente tem muita coisa nova aqui na Itália. Edson, tem uma pergunta aqui. O nome daquela ilha perto de Veneza que produz vinhos? Veneza. Veneza, então. Veneza, tá aí. sim. E sobre os museus, já existe alguma ideia falada na Itália? Se vai ser reduzido o número de pessoas, se vai entrar um número máximo por hora, se já tem alguma expectativa? Então, Ainda ninguém sabe. Ainda não foi divulgada essa informação. Acredito que mais ou menos daqui umas 2 semanas eu posso estar te passando isso. Com certeza vai ter um número limitado, vai ter vários procedimentos de máscara, etc. Mas ainda eu não estou com essa informação ainda. Logo que eu tiver com tudo em mãos, eu te mando tudo e você pode passar para o pessoal. Beleza. Muito obrigado, Edson, mais uma vez. Um abraço grande. Forte abraço. Um abraço para todo mundo, para vocês.